Bem-vindo ao mistério. Marcos Andrade ajeitou a pilha de papéis sobre a mesa, tentando ignorar o peso da última semana. Sua rotina como professor universitário era tranquila, quase monótona, mas algo o perturbava, um desconforto silencioso que ele não conseguia nomear. Enquanto se preparava para sair, viu o envelope sobre a bancada da cozinha. Ele não se lembrava de tê-lo deixado ali, mas o reconheceu de imediato. Era um envelope de papel pardo, simples, com sua caligrafia no destinatário, mas o remetente congelou. O remetente era o nome que ele não pronunciava há mais de 20 anos. Paulo Andrade, seu pai desaparecido. Seus dedos tremeram ao rasgar o lacre, e a sensação de déjà vu o consumiu. Dentro, apenas uma folha de papel, amarelada nas bordas, com uma mensagem curta e direta. Marcos, eu sinto muito. Há algo que você precisa saber, algo que não pode ser ignorado. Eu fiz o que achei certo, e em breve você entenderá. A primeira revelação está a caminho. Prepare-se, seu pai. Seu coração disparou. A última vez que ouvira falar do pai, ele tinha apenas 8 anos, e a lembrança daquele dia estava gravada como um trauma profundo. O pai havia saído para o trabalho e nunca mais voltara. Nenhum corpo, nenhum bilhete, nenhum indício. Apenas um silêncio aterrador que havia envolvido sua vida desde então. Olhando para a carta, Marcos tentou racionalizar. Alguém estava brincando com ele. Não podia ser real. Meu pai está morto, sussurrou para si mesmo, como um mantra para afastar a dor que começava a retornar. Porém, algo na escrita era inegável. Aquele era o estilo do pai, a letra firme, mas carregada de emoção. Como isso era possível? Ao colocar a carta de volta no envelope, o telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o colega de trabalho, Ricardo, avisando que a reunião havia sido cancelada. Uma sensação estranha percorreu sua espinha. A carta falava de uma revelação, algo que ele precisaria saber. E agora essa coincidência? Seus olhos voltaram para o papel amarelado. Estaria ele realmente preparado para o que viria? Marcos não conseguia se desligar da carta. A imagem das palavras dançava em sua mente, perturbando seu senso de realidade. Como poderia ser verdade? Decidiu que precisava se concentrar, respirar fundo e se distanciar daquilo. Mas enquanto caminhava de um lado para o outro, sentiu o peso das lembranças se aproximando, inevitáveis, como fantasmas ansiosos para serem ouvidos. Ele tinha apenas 8 anos quando seu pai desapareceu. Aquele dia ainda estava gravado em sua memória como uma ferida que nunca cicatrizou. Lembrava-se claramente da última vez que o viu. Paulo Andrade, um homem de olhar sempre distante, mas com um sorriso caloroso que confortava o filho em momentos de dúvida. Ele trabalhava em uma grande empresa da cidade, sempre saindo cedo e voltando tarde. Mas naquela manhã, foi diferente. Marcos se lembrava da briga dos pais, vozes abafadas pela porta fechada do quarto. Sua mãe chorava, algo que ele raramente via. Quando o pai saiu de casa, não houve despedida. Apenas o som da porta se fechando para sempre. Os anos seguintes foram duros. Sua mãe, embora tentasse manter a compostura, nunca conseguiu esconder a dor. Ela morreu poucos anos depois, deixando Marcos sozinho com o mistério do desaparecimento e o peso da culpa. Ele sempre acreditou que havia algo que não fez, algo que poderia ter dito naquele dia. Talvez, se ele tivesse falado algo diferente, seu pai nunca teria ido embora. Agora, depois de tanto tempo, uma carta surge das sombras. Era como as memórias que ele tanto lutou para enterrar estivessem exigindo serem ouvidas novamente. Mas por quê? E por que agora? Ele sabia que essa carta era só o começo. O passado, de alguma forma, estava retornando, e ele não podia mais fugir. 2 dias se passaram desde que Marcos encontrou a primeira carta, mas o peso dela ainda pairava sobre ele. Tentou seguir sua rotina, mergulhando no trabalho, mas cada tarefa parecia carregada de uma tensão silenciosa. O envelope, cuidadosamente guardado em sua gaveta, o assombrava. Era impossível ignorar o que aquela mensagem representava, e as coincidências começaram a corroer sua lógica. Na manhã do 3º dia, outro envelope apareceu. Marcos hesitou ao pegá-lo. O mesmo papel pardo, a mesma caligrafia familiar. Acelerando o passo até o sofá, ele abriu a carta com mais urgência do que da primeira vez. Novamente, uma página solitária e uma mensagem simples. Você não pode evitar o que está por vir. Prepare-se para o inesperado no trabalho. Confie em mim, seu pai. Ele ficou estático, tentando processar. As palavras da carta pareciam vagamente ameaçadoras, mas o que ele deveria esperar?
Poucas horas depois, durante uma reunião no trabalho, aconteceu. Ricardo, o mesmo colega que havia cancelado a reunião anteriormente, sofreu um acidente. Enquanto subia as escadas da universidade, um degrau cedeu e ele caiu violentamente, quebrando o braço. Marcos assistiu à cena, atônito. A carta havia descrito algo inesperado no trabalho e ali estava. Uma sensação gelada percorreu seu corpo. Seria apenas uma coincidência bizarra ou havia mais por trás daquelas cartas? O medo e a curiosidade começaram a consumi-lo. Algo o chamava a mergulhar mais fundo nesse mistério. E ele sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Aquela segunda carta foi o ponto de ruptura. Marcos não conseguia mais afastar a sensação de que algo muito maior estava acontecendo. Algo que ele não compreendia. A previsão sobre o acidente de Ricardo foi precisa demais para ser ignorada. Ele sabia que precisava agir. A única forma de encontrar respostas seria voltar ao lugar onde tudo começou, sua cidade natal. A viagem até o interior trouxe de volta sensações que ele preferia esquecer. As estradas sinuosas, o cheiro de terra molhada, o silêncio das paisagens ao redor. Cada quilômetro percorrido o aproximava das memórias que ele tanto evitara. Quando finalmente avistou o velho letreiro da cidade, seu coração apertou no peito. Nada havia mudado. A pequena cidade, quase parada no tempo, o recebeu com o mesmo ar de melancolia de sua infância. O destino final era inevitável. A antiga casa da família, agora deserta, com a fachada desgastada e janelas empoeiradas. Ao passar pelo portão enferrujado, Marcos sentiu um frio percorrer sua espinha. Cada passo ecoava como um retorno a uma vida há muito enterrada. O ar dentro da casa parecia mais denso, carregado com as sombras de um passado que ele nunca compreendeu. Na sala de estar, os móveis cobertos por lençóis brancos criavam uma atmosfera fantasmagórica. Marcos se aproximou da mesa de centro, onde uma antiga foto de sua família ainda estava emoldurada. O rosto do pai, sorridente, o encarava com uma familiaridade desconcertante. Revivendo aquelas memórias, ele sabia que a casa escondia respostas. Ali onde tudo começou, ele teria que encarar os segredos que o aguardavam. Mas por onde começar? Algo o chamava, como se as paredes guardassem as revelações que ele tanto buscava. E ele sentia que não estava sozinho. Marcos não conseguia ficar muito tempo dentro da velha casa, sem que o peso do passado começasse a sufocá-lo. Decidiu dar uma volta pela cidade, revisitando as ruas onde cresceu. Foi quando, inesperadamente, se deparou com Júlia, a amiga de infância que ele não via há anos. Ela estava saindo de uma pequena livraria no centro da cidade, os cabelos mais curtos, mas o sorriso ainda familiar. Quando os olhos de Júlia encontraram os de Marcos, algo brilhou em sua expressão, uma mistura de surpresa e nostalgia. Eles se aproximaram e o abraço foi automático, como se as décadas de distância não tivessem sido nada. Depois de uma breve troca de palavras sobre o tempo que passaram afastados, eles foram para um café nas proximidades. A conversa começou leve, falando sobre suas vidas, mas logo Júlia percebeu a tensão nos ombros de Marcos. "O que te trouxe de volta?" ela perguntou, olhando-o com seriedade. Marcos hesitou antes de responder, mas algo o impulsionou a confiar nela. Ele contou sobre as cartas, os acontecimentos estranhos e seu retorno à cidade. Júlia escutou tudo em silêncio, seus olhos ficando mais sômbrios a cada detalhe revelado. "Você não vai acreditar", ela disse após um longo suspiro. "Mas eu também recebi cartas. Isso foi há anos, mas eram tão estranhas que eu acabei ignorando. Agora que você mencionou, talvez elas estivessem conectadas de alguma forma." A revelação a deixou pensativa. Juntos, começaram a questionar o que mais poderia estar escondido no passado de Marcos. A revelação de Júlia aumentou a tensão em Marcos. As cartas, até então um mistério isolado, agora ganhavam outra dimensão. Ele precisava de mais respostas. E sabia que só havia uma pessoa que poderia lhe dar pistas sobre o desaparecimento do pai, seu tio Eduardo. Eduardo sempre fora uma figura enigmática. Após o sumiço de Paulo, ele se distanciou da família, mas nunca desapareceu por completo. Era como se pairasse à distância, observando de longe. Decidido, Marcos foi até a casa do tio, uma construção velha e decadente, que combinava com a personalidade dele. Eduardo recebeu com um olhar desconfiado. Havia uma tensão no ar, e o silêncio entre eles era carregado. Após alguns minutos de conversa amena, Marcos foi direto ao ponto. "Recebi cartas do meu pai. Recentes. Você sabe alguma coisa sobre isso?" O rosto de Eduardo ficou pálido.
Ele evitou os olhos de Marcos, acendendo um cigarro como se precisasse de tempo para processar a informação. Cartas, é? Eduardo respondeu, sua voz mais rouca que o normal. Achei que esse assunto estava enterrado. Nada nunca foi resolvido, tio. O que você sabe? Insistiu Marcos, a frustração transparecendo em seu tom. Eduardo tragou fundo, seus dedos trêmulos. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Após um longo silêncio, ele finalmente falou com uma ponta de nervosismo. Seu pai? Ele fez coisas que você não entende. Coisas que talvez seja melhor você não descobrir. Mas Marcos sentiu que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. As palavras de Eduardo ficaram ecoando na mente de Marcos como um eco inquietante. Coisas que você não entende. O que seu pai havia feito? Ele precisava saber a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. A visita ao tio deixara Marcos agitado, e ele decidiu voltar à casa de sua infância, determinado a descobrir mais. Enquanto explorava os cômodos empoeirados, uma lembrança flutuou à tona. Uma velha caixa que costumava esconder sob a cama. A sensação de nostalgia o dominou ao abrir a porta do quarto. Ele se ajoelhou e começou a procurar entre as caixas de papelão. Após alguns minutos, encontrou uma caixa de madeira ornamentada com símbolos que ele não reconhecia. Dentro havia documentos antigos, fotos e uma carta amarelada. Com um coração acelerado, Marcos a desdobrou. O que leu fez seu estômago revirar. O pai estava envolvido em um esquema que o ligava a atividades obscuras, algo que parecia um pesadelo. Ele leu sobre transações secretas e pessoas misteriosas, revelando um lado de Paulo que ele nunca poderia imaginar. Ao final da carta, um aviso. Cuidado com quem você confia. Nem todos estão a seu lado. A revelação o deixou atordoado. As sombras do passado eram mais profundas do que ele pensava. Ele precisava de mais respostas, mas agora estava mais perdido do que nunca. A conexão entre as cartas e a vida do pai estava começando a se desenhar, mas o quadro ainda era confuso. Uma coisa era certa. Marcos estava decidido a seguir essa trilha obscura, mesmo que o custo fosse alto. Com a caixa e os documentos em mãos, Marcos sentiu que estava cada vez mais próximo da verdade. Mas as revelações o deixavam inquieto. Ele precisava de uma voz experiente para ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. A única pessoa que ele poderia recorrer era o Sr. Almeida, o advogado da família, que sempre soube mais do que aparentava. Marcos marcou o encontro e, na tarde seguinte, entrou no escritório de Almeida. O ambiente era austero, com livros de leis alinhados nas prateleiras e o cheiro de papel antigo pairando no ar. Almeida o recebeu com um sorriso enigmático, mas seu olhar carregava uma preocupação. O que o traz aqui, Marcos? Ele perguntou ao oferecer um assento. Marcos decidiu não perder tempo. Ele contou sobre as cartas, as revelações sobre seu pai e os segredos que descobrira. A cada palavra, o semblante de Almeida tornava-se mais sério. Seu pai estava envolvido em algo muito maior do que você imagina, disse Almeida, finalmente. Ele tentou se afastar, mas isso nunca foi fácil. Havia pessoas que não iriam deixá-lo em paz. O que aconteceu com ele? Marcos questionou angustiado. Almeida hesitou, e Marcos percebeu que havia uma camada de verdade que ele não estava pronto para ouvir. Ele estava sendo chantageado, e em algum momento tomou uma decisão trágica, respondeu Almeida, a voz tensa. Mas isso não é tudo. Há muito mais, e você precisa estar preparado para o que pode descobrir. Marcos sentiu a gravidade das palavras. O passado estava se revelando, mas a verdade prometia ser ainda mais sombria. As palavras de Almeida ecoavam na mente de Marcos como um lamento. Ele estava em uma encruzilhada, confrontando verdades que nunca quis enfrentar. O peso do conhecimento sobre seu pai e os segredos obscuros que o cercavam estava se tornando insuportável. A sensação de que o passado estava prestes a colidir com o presente era inegável. Ele decidiu que precisava confrontar seu tio Eduardo novamente. Algo dentro dele dizia que Eduardo tinha mais a revelar, e ele não poderia recuar. A casa do tio, envolta em sombras, parecia ainda mais opressiva naquela noite. Marcos bateu com firmeza na porta, a urgência pulsando em suas veias. Eduardo abriu a porta, a expressão surpresa rapidamente se transformando em desconforto. Sem esperar por um convite, Marcos entrou e fechou a porta atrás de si. Você precisa me contar a verdade, Marcos exigiu, a frustração transbordando em sua voz. Sobre o que aconteceu com meu pai e sobre as cartas. Eduardo hesitou, mas a pressão era evidente. Ele começou a falar, sua voz embargada. Ele não queria que você soubesse.
Ele estava fugindo de algo perigoso, e não era apenas a chantagem. Havia uma organização, uma rede de pessoas que não iriam parar até conseguir o que queriam. Marcos se aproximou, a raiva crescendo. E você deixou isso acontecer. Você sabia e não fez nada. Eu fiz o que pude, respondeu Eduardo, sua voz quase suplicante. Ele pediu que eu o ajudasse a desaparecer, e eu não tinha ideia do que estava realmente em jogo. A tensão entre eles aumentou, e Marcos percebeu que cada palavra era um fio entre eles, ameaçando se romper. Era hora de encarar não apenas seu tio, mas também as sombras que cercavam a memória de seu pai. Eu preciso saber tudo, Eduardo. Não posso viver com essa incerteza. Eduardo olhou para o chão e a verdade estava prestes a ser revelada. Eduardo suspirou profundamente, e a expressão em seu rosto era uma mistura de dor e resignação. Ele começou a falar, as palavras saindo lentamente, como se cada uma delas fosse uma carga pesada. Seu pai estava envolvido em algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Ele fez escolhas erradas, mas sempre foi um homem de princípios. A organização, eles não toleravam traições. E, quando ele decidiu que não iria mais participar, a ameaça se tornou real. Marcos ficou paralisado. A imagem de seu pai, o homem que ele sempre admirou, agora se tornava um estranho envolvido em uma teia de segredos e mentiras. Mas eu não sabia que ele tinha te contado sobre isso, continuou Eduardo, suas mãos trêmulas. Ele se desesperou e decidiu fugir. No dia em que desapareceu, ele me ligou, pedindo ajuda. Disse que tinha algo importante para me mostrar, mas não conseguia encontrá-la a tempo. Marcos sentiu uma onda de emoção. O que era? O que ele queria mostrar? Um local, uma caixa cheia de provas. Ele tinha documentos que poderiam expor a organização, explicou Eduardo. Mas nunca consegui encontrá-lo, e não sei se ele entregou a você, se ainda está escondido em algum lugar. Marcos refletiu. A caixa antiga. Ele se lembrava de ter visto menções a um esconderijo em um dos documentos. A adrenalina disparou em suas veias. Precisamos encontrá-la, Marcos exclamou. Isso pode esclarecer tudo. Eduardo assentiu, mas a preocupação em seu olhar indicava que o caminho à frente seria perigoso. Lembre-se, Marcos, a verdade pode vir com um preço alto. Prepare-se para o que pode estar à frente. Com a determinação renovada, Marcos sabia que estava prestes a mergulhar em um abismo de mistérios que poderia mudar sua vida para sempre. Ele estava pronto para enfrentar as sombras do passado e, finalmente, encontrar seu pai. E assim, Marcos, com a caixa em mãos e o peso do passado sobre seus ombros, percebe que a verdade nem sempre traz o alívio que esperamos. Cada segredo desenterrado o aproxima de seu pai, mas também o empurra para mais perto das mesmas sombras que o destruíram. O que será que ele vai encontrar quando finalmente abrir a última peça desse quebra-cabeça? Às vezes não são os mistérios que nos consomem, mas as respostas que tememos descobrir. E você? Se tivesse a chance de descobrir um segredo obscuro sobre alguém que ama, estaria preparado para lidar com as consequências? Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Marcos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias que vão mexer com sua mente e fazer você repensar tudo o que achava saber sobre o desconhecido. Aqui no Mysterium, o mistério está sempre à espreita.